Exclusivo, aqui você acompanha todas as informações dos novos mantos do Flamengo 2024. A gente também traz aqui novidades para Jorge Sampaoli. O técnico vai poder contar com alguns reforços para o jogo de logo mais contra o Fluminense, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E, rapaz, tem um negócio acontecendo que é o Twittergate, né? Na verdade, uma brincadeira com o nome Watergate, né? É porque estão aí investigando quem era o dono da conta fake que foi apagada, que atacava BAP, Bandeira de Melo, vários dirigentes e torcedores do Flamengo. Você vai acompanhar tudo aqui também, a gente trazendo muitas outras informações aí para vocês. A gente também traz aqui diretor do Flamengo disparando contra o Fluminense, né, que faz muita pressão na arbitragem. Também vamos falar sobre o árbitro, além de trazer os prováveis times, né, e as informações do jogo das 21 horas contra o Fluminense. A gente também vai trazer alguns erros, lembrar vocês de alguns erros absurdos do árbitro Daronco, né? Ele que apita o jogo de logo mais, então a gente tem que ficar ligado, ficar de olho aberto, porque é o Daronco. Bem, a gente chega aqui com o oferecimento da Stake, com aí o primeiro jogo seguro, né, cara? Inclusive, a gente tem aí hoje os odds da Stake, né, do Fla-Flu. É sempre bom a gente trazer para vocês aqui como é que tá a cotação. Olha só, a gente tem aqui então o Fluminense pagando 2,14. Fluminense favorito, tá? Segundo a Stake aqui, o Fluminense pagando 2,14, né? E aí também tem aqui o Flamengo pagando 2,80. Olha só, o Flamengo então vem como azarão aí, né? Tudo bem, deixa eles pensarem. Tem torcedor do Fluminense com a maior soberba, né? Falando que a gente, na verdade, nós somos soberbos de acharmos que temos alguma chance contra eles. Então, o empate pagando aí, ó, 3,25, tá? Então, aproveite agora mesmo e cadastre-se na Stake. Bem, a gente tem aqui na descrição os contatos aí dos nossos patrocinadores, né? Deixar sempre aí em destaque também o nosso designer, né, que faz aí as nossas animações, inclusive o que você vai acompanhar agora, a animação. Também só quero lembrar você de acessar o nosso site paparazorubronegro.com.br. Os vídeos que você vê aqui, eles são redirecionados para lá, paparazorubronegro.com.br. Então vamos acompanhar aqui agora a nossa vinheta e a gente já chega com tudo sobre o Mengão. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, eu chego aqui então já de cara falando para vocês sobre o novo manto do Flamengo, os novos mantos, né? 2024-25, tá? Que foram aprovados ontem no Conselho e não foi unânime não, tá? Tiveram dois mantos que foi quase por unanimidade, mas teve um que foi bem dividida, né, a votação. E eu vou passar para vocês então logo. O manto jogo 1, ele parece muito com o manto do Paparazzo Rubro-Negro, que você tá vendo aqui. A gente tem dois mantos, né? Um manto dourado, Paparazzo Rubro-Negro, a gente lançou aqui no nosso canal um manto branco e dourado, e o outro manto é o manto oficial, que é o primeiro, né, o manto jogo 1 do Paparazzo Rubro-Negro, que ele parece um pouco aquela camisa da Alemanha antiga, lembra? Então, o manto jogo 1 do Flamengo para 2024 é muito assim, né, com a manga preta, só que ele tem os detalhes prateados, tá? O CRF, por exemplo, é prateado. Então, esse é o manto. Inclusive a estrelinha também é prateada. Esse é o manto jogo 1 para 2024. O manto jogo 2 é o mais polêmico, que foi o que teve a votação, e aí no olhômetro lá eles falaram, teve mais gente que votou a favor, então tá aprovado, né? Então ele segue essa linha aqui, só que o CRF é preto. Adidas, CRF, os detalhes são todos pretos,
né? Aqui, por exemplo, olha só, tá vendo esse manto aqui? Esse agasalho aqui, ele tem essa questão aqui, tem alguns detalhes em vermelho, mas ele acaba que ele é predominante aqui, preto e branco, só não ficou porque o CRF é vermelho. Eu já botei intencionalmente aqui para mostrar para vocês, né? E aí a gente sabe que quando você lança uma camisa do Flamengo com predominância branca e preta, quando tiver um jogo que o Flamengo não for mandante, por exemplo, tiver que jogar de short preto, cara, vai ficar, ainda mais com os patrocínios, vai ficar muito, mas muito preto e branco, né? Então, esses dois uniformes foram votados, um quase unanimidade, o outro foi bem dividido, esse que é um alvinegro, vamos dizer assim, bem dividida aí a votação, né? E foi aprovado também, esses dois foram vistos de forma física, tá? Aí teve um terceiro uniforme, o jogo 3, deixa eu aproveitar e tirar aqui o agasalho, né? Ficar com o nosso manto do Mengão, afinal de contas o Flamengo joga hoje, né? Jogo importante, né? Pela Copa do Brasil, somos os atuais campeões, temos aí que defender o título da Copa do Brasil, né? Então é muito importante a gente tá aí defendendo esse título, e eu tô com o nosso manto que a gente vai jogar mais tarde, inclusive esse aqui é o Authentic, né? Vocês podem ver aqui como é que é, ó. Ele é bem, tá vendo? Ele tem uns detalhezinhos diferentes, ó. Esse é o que o time joga, você inclusive tem o cupom PAPA lá para garantir o seu nas lojas oficiais online. Bem, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui também como vai ser o Manto Jogo 3 de 2024. O Manto Jogo 3 de 2024, ele... já mostrei que o primeiro parece com o manto do Papará, do canal do Paparazzo, que a gente tem até no comentário fixado junto com os nossos grupos do Telegram. Tá aí no chat, no comentário fixado, os links estão todos aí. Esse manto Jogo 3, por exemplo, ele é diferente de tudo que já se viu. Ele é cinza chumbo com diamantes, assim, num degradê, né, num 3D. Para ser como se fossem uns diamantes ali nos fundos, assim, tipo, da mesma forma que tem aqui essas imagens assim meio degradê, tá vendo aqui assim, né? Não é liso, né? Então, vão ter diamantes, tá? Como a gente já teve na outra camisa Mengo, lembra? Dizeres assim na camisa. Então, vão ter diamantes simbolizando as joias da base do Flamengo, tá? Então, esses são os 3 mantos. Esse também foi aprovado. Esse foi aprovado por vídeo, tá? Não estava lá presencial, não levaram a camisa. Esse manto foi aprovado por vídeo, né? E teve aí quase unanimidade também. E aí na verdade, por muito pouco não foi, né? Algumas pessoas só que não gostaram, mas na verdade foi quase unânime a decisão. Bem, a gente vai falar aqui também sobre a questão do diretor do Flamengo, né? O Cacau Cota, que postou no Twitter uma reclamação aí contra o Fluminense, contra a questão aí de pressão na arbitragem, né? É importante a gente trazer aqui para vocês, porque o Fluminense tem feito muita pressão na arbitragem e o Flamengo fica na dele. Os caras jogam muito, né, para cima da arbitragem. Isso aí já virou praxe, né? E aí o Cacau Cota publicou o seguinte: não gosto de expor publicamente a arbitragem antes de jogos do Flamengo, mas o mimimi contra o Clube de Regatas do Flamengo está passando dos limites. E espero que essa pressão sobre árbitros, VAR, Comissão de Arbitragem e CBF Futebol antes, durante e também após os jogos parem imediatamente. Até porque o nosso próximo adversário gosta de pautar a arbitragem fora e dentro de campo com a participação de dirigentes. Técnico, comissão técnica e jogadores querendo apitar, direcionar a arbitragem. O Felipe Melo é um desses, né, dentro de campo, que fica querendo apitar. O Fred lá não joga mais no Fluminense, mas fica atuando. Dirigentes atuando. Vamos contra tudo e contra todos, de olho num trabalho transparente da CBF. Né? Na marra, grito e mimimi não vai. Vamos defender a instituição Clube de Regatas do Flamengo sempre. Abraços fortes, saudações rubro-negras a todos. Né? Então, é óbvio que o Flamengo precisa jogar. Os jogadores precisam honrar o manto, precisam jogar com muita raça. Nos tempos do Jorge Jesus, por exemplo, a gente jogava para golear, e aí se tivesse arbitragem contra, a gente ganhava de 1
ou de 2, ganhava de 1 gol de diferença ou 2, mas ganhava, né? Mesmo com a arbitragem contra. Pior das hipóteses, empatava na Libertadores, aquele jogo que o Flamengo fez 4 gols para valer 1, se não me engano, contra o Grêmio, né? Lá na Arena do Grêmio. Também contra o Inter, bem complicado. Então é o que eu falo para você. Depois aqui no Rio foi 5, né? Então, o Flamengo... o problema do Flamengo de hoje é que ele não joga o suficiente para vencer a arbitragem, quando a arbitragem é contra, né? E realmente tem essa pressão. Isso foi bem pontuado. Mas a gente precisa que eles joguem, que eles honrem o manto, né? Honrem o salário alto que recebem. Eles, inclusive, vão ter folga amanhã, né? Então, aí, um tempão, desde que o Sampaoli assumiu, eles não têm folga. Vão ter folga amanhã, né? Então, nada mais justo que se doarem ao máximo hoje, né? Então, o árbitro da partida é o Anderson Daronco, né? E vale a gente lembrar que durante o Fla-Flu de 2019, Gabigol tomou um carrinho por trás, dentro da grande área, do zagueiro Nino. Na visão do Daronco, o lance foi normal, mesmo com o defensor tricolor encostando apenas na perna do Gabigol. No Brasileirão 2021, o volante Jair do Atlético Mineiro acertou um chute no tornozelo do Andreas Pereira, eu lembro perfeitamente disso, dentro da grande área. O árbitro entendeu como lance normal, mesmo com a bola não se mexendo após o toque do jogador atleticano. Ainda em 2021, Pedro tocou para Bruno Henrique, que foi derrubado dentro da grande área por Luan, zagueiro do Palmeiras. Porém, Anderson Daronco voltou no lance e marcou uma falta duvidosa de Pedro em cima de Imperior, né? Anulando assim a penalidade em BH. Por fim, quem não lembra do grande lance na Supercopa de 2022? Bruno Henrique avançando em velocidade quando o zagueiro do Atlético Mineiro, Nathan Silva, praticamente agarra a bola, praticamente não, ele agarrou a bola para evitar que o atacante rubro-negro saísse cara a cara com o goleiro, né? O lance chega a ser assustador de tão explícito que foi. Daronco, porém, não marcou nada. Então, gente, é o que eu falo para vocês, a gente joga contra a arbitragem? Muitas vezes sim, né? Espero que hoje a gente não jogue contra a arbitragem, mas se jogar, tem que jogar muito, para não depender dele. Porque a gente já viu o que já aconteceu quando dependeu, né? Ou não dependeu porque eram outros times, o Flamengo ganhava assim mesmo, mas ele já atrapalhou muito a gente, né? Então, passar para vocês aqui também, né? Já falei aí dos mantos, falei que você tem aí o nosso manto também oficial do canal Paparazzo Rubro-Negro aí no comentário fixado e chat, nossos grupos aí de sinais do Telegram, para você arrebentar a boca do balão, tá tudo aí no chat e no comentário fixado. Então eu vou passar para vocês aqui agora algumas informações importantes para o jogo do Flamengo, porque a gente tem aí possíveis retornos, né, possíveis desfalques, né? A gente sabe aí que o Gerson, por exemplo, olha só que notícia boa para o Sampaoli. O Gerson treinou bem novamente, tá? E deve então retornar ao time como titular. O Matheus França, que saiu aí também lesionado no intervalo do último jogo, não preocupa e ficará à disposição. O Matheus Cunha, segundo o Vene Casagrande, né, treinou também normalmente, apesar das dores e tudo mais, seria reavaliado. Então, Matheus Cunha pode ser aí também o titular. Apesar de ter participado normalmente do treino, Everton Cebolinha preocupa e é dúvida para o duelo. O Pedro continua fora, não participou do treino no campo, né? Então, informações aí do Vene Casagrande, mas que a gente tem então aí boas notícias, né, pro Jorge Sampaoli. A gente sabe aí que o jogador lá do Fluminense, o Lima, falou sobre respeito, falou o seguinte, ó, não é vantagem alguma o retrospecto favorável ao Fluminense 2023, até porque mudou treinador e algumas peças. Do lado deles também tem um treinador bem inteligente, temos nosso trabalho e convicção. Trabalhamos forte depois do jogo com o Cuiabá e vamos com tudo para buscar a vitória. É outro Flamengo, tem jogadores bons do lado de lá, mas estamos trabalhando firme e pensamos bastante no que fazer para amanhã, tá? Então o Lima falando aí que deve ser aí o titular do Fernando Diniz. Eu vou
aproveitar até avisar vocês, ó, que tem o copo do jogo amanhã lá, ó. A galera mandou pra gente aí, a gente postou, né? Vai ter o copo do jogo aí das oitavas da Copa do Brasil. O Flamengo defendendo o título, tá, galera? O Deco postou uma situação aqui importante da gente falar também. Eu acho importante a gente pontuar, porque o Vitor Lessa, o pessoal lá do Fluminense, está postando. Ele fala o seguinte: então o Fluminense vai de Lima no lugar de Alexander. Eu já falei aqui que o Lima deve ser titular. E o Pirani, né, o Gabriel Pirani, ou Isaac, no lugar do Keno, com o John Kennedy no banco de reservas. Pode ser que ele venha com o John Kennedy, né, e o Cano, tá? Mas tem essa possibilidade aqui. Aí o Mulambo News perguntou: vai mais protegido, Deco? Com o Pirani, sim. Isaac é um jogador de lado de campo, tá? E aí ele fala aqui: acredito que deve ir com o Pirani mesmo, então talvez o segredo, entre aspas, de inutilizar a forma de jogar do Fluminense seja a marcação-pressão na saída. O Vitor Pereira acertou até certo ponto nesse quesito, o problema eram os buracos quando se rompia a primeira linha. Aí tem a situação que o Lelê também já jogou a Copa do Brasil e tudo mais. Bem, a gente passando para vocês aqui, vamos passar aí as informações aí também, né? Do jogo, jogo das 21 horas, como eu já falei, no estádio do Maracanã. Jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Sport TV e Premier transmitem, tá? Provável escalação do Flamengo com Matheus Cunha ou Santos, mas o Matheus Cunha treinou, tá? O Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha ou Matheus França e Gabigol, tá? Então essa aí a provável escalação. Os desfalques aí, né? Ainda não confirmados alguns, mas os confirmados, praticamente confirmados, o Pedro, Davi Luiz e Mateuzinho. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. André, Lima, Ganso e Pirani. Arias, né? John Arias e Germancano. E aí também pode ser que seja o Pirani ou ali o Isaac, eles estão falando, né? Também o Fluminense aí podendo fazer essa alteração. Então, o provável time, né? Lembrando que eles têm aí desfalques aí do Alexander, Gustavo Apes, Keno, Marrone, Jorge. Então, esses são os jogadores aí que o Fluminense tem como desfalques. O árbitro, como a gente já falou, o Anderson Daronco, tem como assistentes aí o Bruno Rafael Pires e o Danilo Ricardo Simon Maniz. E o VAR é a Daiane Muniz. Os jogos que a Daiane faz o VAR, o Flamengo não tem sido legais não, né? Mas vamos lá. Também passar para vocês aqui agora sobre essa questão aí que tá agitando os bastidores aí do Flamengo, né, cara? Inclusive o Juca Kfouri, né, postou sobre isso. Olha só, aqui o perfil, né, do UOL do Juca Kfouri, blog do Juca Kfouri, estão vendo? Eu tô lendo aqui, dando totais os créditos aqui ao Juca Kfouri, e abrindo aqui também o nosso espaço, o nosso canal, para qualquer esclarecimento aí do vice jurídico e geral do Flamengo, Rodrigo Dunche de Abranches. Perfil falso que tumultua a vida do Flamengo. Roberto Dodien é uma ficção, um perfil falso nas redes antissociais, ao que tudo indica, criada por Rodrigo Dunche, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, para atacar desafetos e críticos da atual gestão da Gávea. Ao que tudo indica, né, o Juca Kfouri postando aqui. As mesmas iniciais não seriam mera coincidência, apenas a patetice do criador. Burrice que só acontece, que se acontecesse em Portugal seria motivo de piada no Brasil. Mas faz décadas que as melhores anedotas acontecem aqui mesmo, não lá.
Só que desta vez as consequências podem ser ruinosas para o autor da estupidez, como um dos atacados por RD, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, ingressou com um pedido ao Twitter e à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio de Janeiro para confirmar que Roberto Dodien e Rodrigo Dunche são a mesma pessoa. Com o que, caso confirmada a atrapalhada, não apenas poderá acioná-lo na justiça por infâmia, calúnia e difamação, como, para a sorte do Flamengo, afastar a candidatura de Dunche à presidência do clube. Ele continua aqui falando sobre essa situação, fala de outro candidato, ataca aqui também o próprio Rodrigo. E eu acho que a gente tem que esperar, né, ter algumas provas até para emitir uma opinião certa sobre alguma coisa. Eu estou trazendo aqui as informações, né, do que foi publicado pelo Juca Kfouri, e também saiu no jornal O Globo, saiu numa série de outros lugares. A gente está apenas trazendo aqui a informação, mas que a gente sabe que, enquanto não está aprovado, a gente não pode emitir uma opinião sincera, né, uma opinião séria sobre o assunto, tá? E para a gente fechar, trazer para vocês aqui que o São Paulo venceu o Flamengo por 96-79 no jogo 2 das semifinais do NBB. E com isso eles estão a uma vitória da eliminação do Flamengo, né? O Flamengo precisa vencer o jogo de quarta-feira às 8 horas da noite lá no Morumbi para trazer a decisão para o Rio de Janeiro. Se ganhar, o Flamengo tem que ganhar os 2 jogos seguidos no Rio de Janeiro. O São Paulo tem jogado muita bola agora no basquete, tem arrebentado, né? E o Flamengo, infelizmente, tem 2 derrotas aí na semifinal. Eu ainda acredito, sempre vou acreditar, mas a derrota de hoje foi complicada, né? O Flamengo começou vencendo 20-19 no primeiro quarto, segundo quarto eles viraram 39-34, depois 65-49 e 96-79, quase 20 pontos de vantagem. O Flamengo aí irreconhecível, né, no basquete. É o orgulho da nação, tem ganho muitos títulos, mas infelizmente até agora não conseguiu se impor aí contra o São Paulo. O próximo jogo é quarta-feira, como eu falei para vocês. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eu também vou falar aí o meu provável placar para hoje. O Flamengo vem mal, eu sei que é difícil ser confiante. Eu acho que hoje é empate. O primeiro jogo vai ser empate. Flamengo e Fluminense 2-2. Meu palpite 2-2 Flamengo e Fluminense. E vamos levar para o segundo jogo. E seja o que Deus quiser. Confio no Flamengo no segundo jogo. Mando do Flamengo com a torcida lotando. Pressão, inferno. Hoje é jogo para a gente se manter vivo, né? Tem aí desfalque do Pedro, né? Tem o retorno do Arrasca com relação ao clássico da final, que jogou sem Arrasca, o Gerson voltando ainda, né? O Flamengo aí com alguns jogadores voltando de lesão e tudo mais, mas eu acredito que para o segundo jogo a gente vai estar mais preparado. Então hoje é jogo para se manter vivo, um empate vai bem. Se o Flamengo vencer, então, aleluia, mas é isso. Os caras estão soberbos demais, os jogadores do Flamengo têm que entender que já chegou, já deu, que eles têm que dar a vida em campo, jogar com muita raça, honrar o manto sagrado. Essa é a verdade. Vamos com tudo, saudações rubro-negras, só que é Flamengo. Valeu, galera!